Olá, gente boa, tudo bem? Quero compartilhar com você um pouco daquilo que a Bíblia nos ensina a respeito de um avivamento. E no tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos vivenciar nesse relacionamento com Deus esse tempo de avivamento. E eu quero utilizar o texto de Neemias capítulo 9, do verso de 1 a 4, para poder apresentar um pouco essas características do que é esse avivamento. No verso de número 1, ele fala que o povo agora está confessando os seus pecados. Eles assumiram uma postura de confissão. Diz o texto que eles traziam sobre si terra, que é justamente a característica de arrependimento, de confessar os pecados. Eles impõem um jejum e eles agora vivenciam o arrependimento e eles confessam o seu pecado. Nós não podemos viver uma característica de vida de Deus se nós não reconhecemos nossos limites, nossos pecados e os confessarmos diante dele. Outra característica importante do texto é justamente o momento que eles se santificam, eles se separam, eles se distanciam do tempo de idolatria, onde algo estava tomando o lugar de Deus. Eles dizem, não, isso não é bom. Então eles se santificam, eles abandonam os ídolos. O que é um ídolo? Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração, no nosso coração. Então eles tinham os ídolos que estavam tomando o lugar de Deus no coração e eles estão agora se separando disso, se separando para Deus. Essa é uma característica importante. Outra característica importante é a questão da palavra de Deus. Você não pode vivenciar a experiência de um avivamento se na realidade você não se pauta na palavra de Deus. A palavra de Deus que aponta a vontade de Deus, ela que ilumina o nosso caminho, ela que nos traz a vida de Deus. Jesus já falou isso no Novo Testamento. A palavra que vos tenho falado são espírito e são vida. Então não há vida se não for pela palavra. Então o povo está justamente agora ouvindo a palavra. O sacerdote anuncia a palavra, eles se ensinam a palavra e o povo está vivenciando esse relacionamento com Deus através da palavra. Outra característica importante é justamente a adoração. No verso de número 3, parte B, ele fala um pouco sobre isso, que o povo ouve a palavra, ouve o livro da lei, ouve o sacerdote anunciando essa palavra, mas diz que eles confessam o pecado e agora eles adoram a Deus. A adoração naquele tempo era quando eles se prostravam diante de Deus e eles ali reconheciam a grandeza de Deus, quem era Deus, e eles entendiam que Deus era o ser o qual eles deveriam reverenciar. Todo avivamento perpassa pela característica do reconhecimento de quem é Deus e dessa adoração de Deus. E por fim, uma característica também super importante, que é a oração. Diz o verso de número 4 que agora o povo está clamando a Deus. Adoração fala de intimidade, fala de um relacionamento com Deus, de ouvir a voz de Deus pela palavra, mas também agora de poder falar com Deus, poder clamar a Deus e saber que está sendo ouvido. Então, na realidade, avivamento tem certas características que são essas que o livro de Neemias nos apresenta. O povo confessa os seus pecados, o povo agora se separa dos ídolos, o povo agora tem a palavra de Deus como fundamento, o povo está confessando os pecados e adorando a Deus, e o povo agora tem o prazer na presença de Deus. A oração é essa expressão daqueles que adoram a Deus e têm prazer em sua presença. Então, avivamento é essa característica de poder agora viver com Deus uma realidade de um relacionamento vivo e pleno com o nosso Pai. Deus te abençoe.